Bem-vindos ao podcast Vai à Linha Cruza. Connosco hoje temos Filipe Soldado, bem-vindo. Obrigado, Joel. É um prazer estar com vocês nessa tarde e falar um pouco sobre futebol, que é a minha paixão e tenho me dedicado aí nos últimos 10 anos a essa profissão. Nós é que agradecemos a tua disponibilidade para estar aqui connosco hoje e, se puderes, faz uma pequena apresentação tua. Eh, Claro, claro. Pronto, eu sou Felipe Soldado, ah, venho trabalhando aí com futebol desde 2012. Minha primeira experiência foi no Boa Vista Futebol Clube, aqui do Porto, no futebol feminino. Na altura, trabalhava com o Ivan Batista, atualmente treinador do Do Benfica, Benfica, exato. feminino A, e com o Daniel Chaves, atualmente treinador do Porto feminino, equipado Porto feminino. Foi a minha primeira experiência no futebol. Na altura, eu estava a fazer a licenciatura, não é, em desporto, na FADEUP, e ali começou a minha trajetória no futebol. Depois disso, fiquei 2 anos cá em Portugal, retornei ao Brasil, trabalhei num clube no Brasil, um clube que era ligado à universidade, onde tínhamos ah, equipas masculinas do sub-9 ao sub-17. Fui preparador físico lá por volta de 7 anos, mais ou menos, né, um pouquinho mais de 7 anos, e era um dos responsáveis. Fui responsável, né, pela equipe 13, passei pela equipe 14, 15, 16, até a equipe 17, mas eu também era um dos responsáveis gerais pela parte física, não é? Então, Sim. para dizer o que um atleta na equipe sub-13 precisaria, na equipe 14, definir, né, os conteúdos a serem trabalhados, né, do ponto de vista do aspecto físico aí nessas idades. Ah, Logo depois encerrei a minha participação nessa equipa logo em 2020, 2021, mais ou menos, e comecei a trabalhar individual com alguns jogadores, fazer preparação física individual, e no ano de 2022 retornei aí ao Porto, ingressei no doutoramento e atualmente eu faço parte da equipa do Braga feminino, né? Equipa feminina A do Braga. Sou um dos preparadores físicos, né? A gente tem o primeiro preparador físico, que é o Guilherme. A gente tem o fisiologista, que é o Ricardo. E tem eu que estou um pouco mais focado nesse momento a trabalhar como um stretch condition, Ok. digamos assim. Eu estou com um olhar um pouco mais para a parte do treino de força das atletas e fazendo a reabilitação de lesão, né? O return to play de algumas atletas também. Durante essa experiência foi sempre como preparador físico. Sempre. Não, já fiz outras funções. Já fiz. Eu resolvi no início da minha carreira, eu iniciei como já com foco na preparação física, que era uma área que Sim, sempre me nos chamou sub-13, atenção e que eu, que eu, que eu nos gostava 13 e nos mais. 14, pronto, não há de haver tanto a especificidade de preparador físico, preparador, é mais Sim, é treinador e treinador adjunto, né? É um bocado por sim, aí. sim, um pouco disso. Pronto. Mas nessa altura eu comecei mais com foco na preparação física, né, quando iniciei lá no Boa Vista. No entanto, quando eu me transferi para o Brasil novamente e trabalhar com essas camadas mais jovens, eu fiz papel de treinador principal das equipas sub-13 e sub-14. Acho que foram 2 temporadas e pronto, foram as funções que eu já realizei. Treinador principal, treinador adjunto também, algumas vezes ali em alguns anos, porque a gente sempre fazia 2 equipas, não é? Então eu era preparador físico por exemplo, da equipa sub-15 e era auxiliar, né, treinador É, adjunto da equipa sub-16, por exemplo. A é o gente sempre normal, sim. acumulava 2 funções, então tive a oportunidade aí de passar por bastante funções, né, dentro do staff técnico. E que para mim foi pensado esse processo
porque acho bastante interessante ver o jogo de uma ótica diferente, né? A ótica do treinador não é a ótica do preparador físico. A ótica do preparador físico não é a ótica do treinador. E a ótica do analista não é a ótica nem do preparador Exato. físico e nem do analista. Então, sentir o jogo, sentir o processo de treino ah, de maneira diferente, né, em posições diferentes, é um processo que, para quem está a iniciar, aconselho muito e faz toda a diferença ao longo da sua carreira no Sim, futebol. de ter perspectivas das várias funções é sempre uma mais-valia, até para conseguir pôr um lugar do outro e até conseguir compreender certas decisões. É preciso haver essa interligação entre todos, porque um vê de uma maneira, outro vê de outra, e é preciso olhar para o modelo no seu coisa e estar todos do mesmo lado. E é sempre bom ter essa Exatamente. perspectiva de todas as funções. Um, então podemos começar a passar aqui à primeira perguntinha, que é como é que se prepara uma atleta profissional? Neste caso, tens mais experiência na vertente feminina, né? Mas se puderes fazer até um comparativo entre masculino Sim, e feminino, sim, sim, como é que se claro. prepara uma atleta profissional para estar ao mais alto nível? Olha, no futebol feminino, vou fazer esse paralelo. Na verdade, a minha experiência maior é no futebol masculino, né? Porque Ah, eu tenho 8 anos de base, 7, 8 anos de base no futebol pá, masculino fica já e aqui. tenho 2 temporadas no profissional feminino, que é a que eu fiz no Boa Vista e a que eu estou a fazer atualmente, não é? O que que eu tenho percebido? No futebol feminino, vem crescendo atualmente. A UEFA, não é? Tem investido bastante nessa vertente do futebol feminino. No Brasil também, que é de onde eu venho, tem existido também um forte investimento nisso e o futebol feminino vem crescendo. No entanto, existe muitas jogadoras ainda, quando chegam no profissional, ou seja, na equipa A, ainda não tem um lastro de treino muito grande. Então, as atletas não iniciaram como no processo do masculino, né? Que se Exato, inicia lá no sub-7, né? Tem alguns lugares, até com 5 anos, o menino já está jogando futebol. Então, exato. isso quando chega no profissional faz muita diferença, faz muita falta. Então, a gente vê que algumas, não são todas, tá? Depende do processo e de cada atleta, mas ainda existe ainda muitas atletas que não fez aquela formação de base completa, digamos ali do sub-7 até o sub-19, por exemplo, sub-21. E aí chega com alguns gaps ainda, algumas lacunas para serem sido preenchidas, tanto do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático e do ponto de vista físico também. Então a gente acaba tendo, por vezes, no feminino um pouco de dificuldade nesse aspecto, que é bem diferente do masculino, não é? O masculino, muitas vezes, quando estás aí na equipa sub-17, já tem aí muitos atletas que já estão prontos ou estão quase prontos, não é? Porque já vem com um lastro de treino muito grande. Então, na minha concepção, a maior diferença se reside aí no lastro de treino, né? E o futebol feminino, agora para as próximas gerações, né? Com certeza vai ter esses lastros, porque os clubes vêm cada vez mais investindo, né? Na formação das atletas do futebol feminino. Sim, é importante até para subir o nível, né? Para passar para o que a gente chama next step, que faz falta. Exatamente. Você disse em relação à preparação, uma coisa que a gente sofre muito no futebol feminino é as lesões, né? O índice de lesão nas mulheres acaba sendo um pouco maior do que na população masculina. E quando a gente tem uma atleta, né, com várias atletas, né, dependendo do plantel, que não tem um background de treino de força, isso dificulta bastante. O índice de lesão acaba sendo maior. Então, quando tu pega uma equipa feminina, onde essa equipa não tem um background de treino de força, isso complica demais, porque as lesões no decorrer da época acabam aparecendo. Tem muitas lesões ligamentares, né? Era Principalmente essa aí pergunta do, que eu do... agora ia fazer, que falaste da parte das lesões. O porquê de tanta lesão do ligamento cruzado?
estamos a ver recentemente nas jogadoras? Na mulher, ela já tem vários fatores, né? Temos aí os fatores hormonais, que contribuem bastante para essa questão das lesões ligamentares. E depois a gente tem um aspecto muito importante que é o aspecto biomecânico, né? A mulher tem a anca mais larga e isso faz um aumento ali do que a gente chama de maneira assim um pouco mais científica, mas também tentar traduzir para a maioria do pessoal compreender, aumento do ângulo Q. Basicamente seria o joelho para dentro, né? Digamos assim. Ok. Então, como tem a anca mais larga, tem ali uma abdução com rotação interna, que é esse aumento que gera um pouco desse aumento do ângulo Q e propicia as lesões. Então, são basicamente esses dois motivos aí: o motivo hormonal, digamos, e o motivo biomecânico, né? Sim, da parte hormonal já Então, tinha falado até, porque acho que a FIFA até agora está a investir na investigação, né, do porquê ou da parte da menstruação, penso eu, né, sem influência direta neste tipo de lesões. Eu acho que eu ouvi uma notícia dessas agora há pouco tempo, que a FIFA sim, estava a sim, investir. tem saído alguns estudos nesse sentido, mas é uma coisa bastante embrionária ainda. Mas no futuro vamos ter já algumas informações, espero eu, daqui um ano, 2 anos, informações um pouco mais ah, consistentes, né, a nível científico sobre esse tema. Então, e achas que a carga física também tem a sua cota à parte ou é um mito? A carga física? Tem. Até o relvado também parece, apesar que ainda não, a ciência ainda não mostrou isso de maneira tão clara para a gente, tem alguns estudos que especulam isso, mas parece que o relvado também tem uma influência muito grande nas lesões ligamentares, na população feminina. Em relação à questão que tu disseste da carga física, um ponto que é extremamente importante termos atenção é o background do atleta. Por exemplo, se temos atletas no profissional, ou seja, atletas que não têm um background de treino, e aí eu não falo só de treino de força, eu falo de treino no geral. Sim. Talvez o nosso treino não pode ser tão intenso e tão forte, porque ela ainda não tem um lastro de treino para que isso ocorra. Então a gente também tem que pontuar essas questões, né? Entender o histórico do atleta, né? Quanto mais anos de treino o atleta tem, mais experiente ele é, mais alto é o limiar de treino dele, né? Ou seja, ele consegue treinar mais, consegue treinar melhor. Então, a gente no futebol feminino, por vezes, pega atleta que não tem tantos anos de prática, a gente também precisa ter atenção a isso, porque pode ser que o limiar de treino dela não seja tão alto quanto se esperava e a carga de treino, sim, pode ter uma influência aí nesse nível de lesão, sim. Sim, eu faço esta pergunta até porque, por exemplo, na Liga BPI, as jogadores que não são internacionais, né, não são assim tantos jogos, pelo menos do conhecimento que eu tenho, não é assim tantos jogos quanto isso. Por isso é que eu estava a perguntar se a carga física também tinha a sua cota à parte, mas sim, agora com os treinos, com a intensidade dos treinos e, isso, e tudo mais, sim, também faz sentido, sim. Sim, principalmente como tendo 2 jogos na semana, né? Sim, Então, quando a gente tem esse cenário, acaba complicando ainda mais a situação, porque a gente tem um gap menor de tempo, né? Uma janela temporal menor para trabalhar questões de estabilidades, questões de força, questões de treino, de potência, que acabam auxiliando tanto na performance dessa atleta quanto na questão da prevenção de lesão. Achas também, por exemplo, na vertente feminina, ah, se as jogadoras também já têm o hábito de fazer, entre aspas, o trabalho de casa, digamos, para fazer, por exemplo, para fazer reforço muscular, esse tipo de exercícios?
Fora do treino, vai, entre aspas. Percebo tua pergunta. No futebol feminino ainda, os grupos ainda não são homogêneos. Ok. Então, é muito comum tu estar em equipas femininas, aonde tu vai pegar uma atleta que ela pratica futebol desde os 7 anos. Sim. É muito comum você pegar uma atleta que ela pratica futebol apenas 3 anos ou 5 anos. Então, ela tem um passado muito recente no futebol. É muito comum tu pegar atletas que vêm de outras modalidades. E aí, por exemplo, atletas que praticaram. É comum, já peguei atletas que praticaram 8 anos de atletismo, por exemplo, e depois tem 3 anos de futebol. Então, apesar dessa atleta não ter muitos anos de prática de futebol, ela tem um histórico atlético muito grande e isso condiciona ela melhor para as cargas enfrentadas no futebol. E algumas atletas, sim, têm esse cuidado, têm esse cuidado fora do treino, né? Cuidado com a alimentação, o cuidado com o sono, mas ainda não são todas. Essa conscientização ainda não chegou para todas ainda. Penso que no futebol masculino isso já é vamos dizer assim, já é uma regra, né? Sim, Se também, eu também posso dizer talvez assim, pelo nível de já, profissionalismo também sim. ainda não é igual, né? Sim, a gente já tem esse nível um pouco mais alto, né, de conscientização dos atletas. Mas no futebol feminino depende muito. Os grupos geralmente não são homogêneos. As histórias são muito diferentes, as trajetórias das atletas são muito diferentes. E aí a gente precisa ter atenção para entender a história de cada atleta, entender o passado de cada atleta, né, o passado atlético dessas atletas, para ter um cuidado na gestão da carga do treino. Fazendo agora a ponto de falar das cargas de treino, então, como é que tu organizas uma semana de treinos, um microciclo, juntamente com o treinador, claro, a tua parte da preparação física? Olha, essa é uma questão muito interessante, né? Tenho estudado isso no meu doutoramento, né? A organização das cargas de treino no microciclo é o meu tema de estudo. Vou estudar isso tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino. É um tema que tenho aí me debruçado. E o que parece, né? E o que tem acontecido também na prática é que essas cargas de treino, ela é muito dependente da metodologia aplicada pelo treinador. Então, o preparador físico, na minha concepção, a função dele tem de ser ajudar o treinador a implementar o modelo de jogo dele. Então, eu gosto de fazer muita essa diferenciação entre o preparador físico e o aquecedor, né? Porque tem alguns preparadores físicos que só aquecem o atleta e entrega para o treinador. E eu tenho um conceito de preparação física um pouco mais amplo e um pouco mais diferente, um pouco diferente disso. Penso que o preparador físico ele tem que ter um conhecimento do jogo muito grande, tem que ter um conhecimento do modelo de jogo e da metodologia de trabalho do treinador muito grande. E aí, depois que ele entender a forma como o treinador trabalha, dá algumas sugestões de ajuste de carga para o treinador. Eu sinto que é um outro problema muito grande nessa área que eu tenho visto. Temos treinadores que sabem muito de tática, sabem muito de metodologia de treino, mas sabem muito pouco Da de vertente cargas de física. treino, sabe muito pouco de fisiologia, sabe muito pouco de controle de carga. E por outro lado, o preparador físico. Tem muitos preparadores físicos que sabem muito de desenvolvimento de velocidade, sabem muito de desenvolvimento de força dos atletas, das condições, né, atléticas, das capacidades físicas dos atletas. No entanto, sabe muito pouco do jogo. Sabe muito pouco de metodologias de treino, sabe muito pouco do microciclo. Então, eu vejo que quando a gente pega esse cenário de um treinador que sabe muito pouco de parte física, e um preparador físico que sabe muito pouco de jogo, não dá uma combinação tão legal. O ideal é que cada um seja especialista na sua área, mas a gente tem que ter um pouco de generalidade também
nesse Sim, porque. processo. Precisamos ser um pouco generalistas, não é? Para Exato. entender o modelo de jogo do treinador, como o treinador pretende implementar as cargas de treino dele durante a semana e como, né, os gaps, os espaços que tu tem na semana para dar os teus estímulos, tanto os físicos, que pode ser dentro de um jogo mesmo, de um jogo tático, né, porque esse jogo tático vai estimular questões físicas, e também a gente tem aquele espaço que é aquele treino de força mais localizado, do reforço muscular, e que é um pouco mais distante do jogo, né? Então a gente tenta desenvolver os atletas e entender o treino do treinador, não só do ponto de vista tático. Ah, por exemplo, vamos supor que o treinador A ele tem um exercício que ele sempre aplica no MD mais dois, né? 2 dias depois do jogo, vamos pôr 3 dias depois do jogo, que é um exercício de transição. Sim. Taticamente, a gente vai estar estimulando a transição dos atletas. E aí tem formas e formas da gente fazer a transição, mas enfim, aquele exercício vai estimular a transição dos atletas. Mas do ponto de vista físico, o que que aquele exercício está estimulando nos atletas? Então é muito importante o preparador físico estar ciente disso. Que aquele exercício tem um estímulo tático, o principal daquele exercício é um estímulo tático, mas em termos físicos, o que que aquele exercício entrega? Que é para a gente não ter concorrência de estímulos durante a semana. Sim, sim, faz todo sentido. Até se não houver essa generalização que estavas a falar, né, esse conhecimento, por exemplo, uma preparação física de um atleta de marcha ou de 100 metros livres, qualquer coisa assim, né? Não é a mesma coisa que fazer uma preparação física de um atleta de futebol, porque o movimento é diferente, o para-arranque é diferente, não, não, e isso tudo conta no futebol, né? Porque já ouvimos casos até, às vezes, mais antigamente, se calhar há 20 anos atrás, ou há 30 se calhar, eh, os treinadores iam buscar preparadores físicos da vertente do atletismo e a coisa correr mal, porque a preparação não é a mais indicada para um jogador de futebol. E isso que tu falaste é interessante, haver essa generalização. Muitas vezes pensamos que isto é só, vais buscar aqui um preparador físico, vais buscar aqui um fisiologista, vais buscar um nutricionista, entre aspas, né? De outra vertente qualquer e é só meter ali e tudo funciona. E não é bem assim. Por acaso, achei interessante e acho interessante teres falado nisso e que é importante. Uh, Sim, isso aí para mim é extremamente importante. Você estar conectado com o treinador, entender a metodologia de treino, como o treinador trabalha, para que possamos implementar aí e entender, né, o que cada exercício do treinador, em termos físicos, entrega para você. Mas tu estavas a perguntar de maneira geral a organização de uma semana, o que a gente tem por regra geral, tá? É que com uma semana, com um jogo, né, um microciclo com jogo, por exemplo, um microciclo no domingo, o que que se faz? Tanto aqui em Portugal também como no Brasil, geralmente seguimos linhas aí muito parecidas em termos de distribuição da carga ao longo da semana. Um dia depois do jogo, né, no MD mais um, é o day off, é a folga dos atletas, o dia de descanso. O MD mais dois, És apologista ele. logo do day off no dia a seguir ou fazer recuperação no dia a seguir? Olha, essa é uma polêmica muito grande que temos aí na nossa questão. Parece que a ciência tem apontado que existe um número de lesões menor quando se faz o descanso 2 dias depois do jogo. Ou seja, imediatamente após o jogo temos um treino, que é o treino recuperativo, e depois no outro dia dá-se folga. Geralmente é o que é feito na Alemanha, não é? Sim, Pelo que eu me recordo, sim, na sim, Alemanha sim. tem esse costume de dar a folga 2 dias depois do jogo. Pronto. É uma questão cultural muito forte. Penso eu que é muito difícil mudar isso, mesmo enquanto preparador físico, acreditar.
que no dia MD+2 é o dia ideal para se dar a folga, depois ali a gente tem alguns aspectos socioculturais que acaba esbarrando nessa nossa vontade, nesse nosso ímpeto de estar deixando aí a folga no dia, 2 dias depois do jogo. Então, apesar de eu preferir, na teoria, a folga no MD+2, nunca trabalhei com um treinador que desse a folga no MD+2. Ocasionalmente, acontecia, né, numa semana um pouco mais diferente, ou até numa semana que o treinador dava 2 dias de folga, mas, por regra geral, a, nas comissões técnicas que trabalhei, nesses anos meus de experiência, sempre no MD+1 era o dia de folga. E é o que por regra geral, se faz em Portugal e se faz no Brasil também. Sim, por exemplo, num curso que tiramos, né, normalmente vem lá específico, dito que se faz no dia a seguir, se vamos ver da Sim, priorização tática, né? Mas pronto, agora como está a haver esta nova vaga, entre aspas, né? Esta nova vaga, eu decidi perguntar porque realmente é uma. Já ouvi dizer que é melhor fazer no dia mais dois, ou já ouvi dizer que é melhor logo no dia a seguir ao jogo, portanto, queria saber qual é que era a tua opinião sobre isso. sim. Tem um artigo científico recente, já não me lembro o autor, mas depois posso deixar disponível Hum, para os ouvintes do podcast. tá? Esse artigo, tem aqui ele na minha base de artigos, aonde apresenta uma pesquisa, aonde que eles fizeram essa comparação entre folga no -1 ou no -2 e acabaram chegando à conclusão que no MD, quando se treina no MD+2, não, quando se treina no MD+1 e Mas a eu- folga é no mais sim, dois, sim. tem um índice menor de lesão. Mas tudo bem que é só um artigo, né? A gente precisava de muito mais artigos, né, científicos nessa área para realmente dar um suporte maior, mas já aí já é um indício que aparenta ser no treinar, não é? No um dia após a partida ser melhor e descansar 2 dias depois. E então, pronto, então no Braga, vamos dizer assim, ou do teste de trabalhar, tem sido sempre folga no dia a seguir e depois no treino a seguir recuperação. Ah, Sim, nós estamos na pré-época ainda, não é? sim. E Sim, acabamos de fazer um imagino da jogo época passada, certo? e na época passada eu não estava cá, mas eu já sei que o andamento da época provavelmente vai ser esse. Ah, Vai ser folga no um dia depois do jogo e depois treino. Para já, pelo que eu imagino que no entendi, dia mais dois já, iremos. já, já é um treino com intensidade normal ou ainda. Sim, sim, sim. E aí, como eu estava falando a semana, né? Jogo no domingo, que é o match day. E aí temos essa polêmica que varia de treinador para treinador, mas no geral a folga é no MD+1, MD+2 treino recuperativo, MD -3 e +4 são os dias onde a gente tem um volume maior de treino, onde os treinos são mais intensos, né? Então, por vezes, a gente tem os treinos mais intensos nesses dias. E depois tem alguns preparadores físicos que já no MD mais 3, né, que é o dia mais longe Sim. do Ou jogo, menos três. Pronto. ou -3, o dia mais longe do jogo. No caso ali, se estamos no domingo, seria ali na quarta-feira, Exato. não é? Sim, sim. Na verdade é o -4, né? Na quarta-feira, já gosta de estimular o atleta à velocidade máxima, né? Geralmente, o ideal é que você estimule os atletas a velocidades máximas 2 a 3 vezes por semana, para que o atleta, ah, como prevenção de lesão, né? Então, a Sim. gente precisa todas as semanas estar estimulando aos atletas a estímulos de velocidade máxima para a gente prevenir lesões dos isquiotibiais.
Tem alguns preparadores físicos que preferem dividir isso ao longo da semana, tem preparadores físicos que já faz logo após o treino recuperativo, ah, e varia um pouco o dia do estímulo da velocidade máxima aí. Mas esses 2 dias, né, logo após a folga, acabam sendo os dias que tem maior volume de treino. Que testes físicos consideras essenciais para avaliar a condição das atletas durante a temporada? Neste caso, agora específico, de início de temporada, que é que tu achas Ah, essencial para saber se já está no nível aceitável para a competição ou se ainda falta ali mais algum tempo, mais alguma preparação a ser feita? o teste, para mim, o melhor teste é o jogo, como eu sempre digo. O melhor teste é o jogo, né? Não tem como a gente fugir muito disso. Mas, no entanto, na pré-época a gente acaba fazendo alguns testes. Alguns clubes consideram que fazem até em demasia, testes, muitos testes. Eu gosto de ser um pouco mais criterioso nesse aspecto dos testes físicos. Tenho para mim que o jogador de futebol tem que jogar futebol. Então, o máximo de tempo que eu puder colocar os atletas a jogarem futebol é o que é mais interessante. E até voltando o assunto atrás, essa questão da velocidade máxima. Geralmente, os exercícios táticos, eles não conseguem expor os atletas a essas velocidades médias, né? Os jogos reduzidos, ou os jogos em campos médios, ou os jogos de treinos em campos grandes, não conseguem estimular. Por isso que a gente costuma fazer esse estímulo de velocidade máxima fora do jogo. Eu até preferiria fazer isso dentro de um exercício tático, mas a maioria dos exercícios não consegue suprir essa demanda. Sim, é difícil, até porque um jogo de futebol, como é que vai dizer? Tu tens muitas mudanças de velocidade, agora a velocidade máxima, né, É, não, não são não, tão, não são não é muitos assim tão momentos, frequente. Exato. exatamente. Mas Então, acaba como é que por. vocês fazem, por exemplo, fazem uma sessão à parte para trabalhar essa parte ou tentam integrar numa fase mais inicial do treino ou mais no final? Como é que faz essa preparação? Geralmente é o bom aquecimento, e a gente já faz logo depois do. É uma parte rápida, é logo depois do aquecimento. Geralmente a gente coloca aí 40 metros, né, de metragem, porque é a metragem onde o atleta consegue atingir a velocidade máxima, né? Se a gente coloca 10 metros, basicamente é só aceleração, Sim. e a gente estimula isso geralmente logo após ao aquecimento mesmo. E de forma, a gente tenta variar também, né? Não colocar só um sprint linear, e às vezes no jogo, durante o sprint, às vezes é um sprint curvilíneo, não é? Então a gente tenta estimular esses diferentes formas do sprint para tentar, apesar de estar sendo fora do jogo, mas deixar o máximo Mais assim parecido, próximo né? do jogo que a gente consegue, não é? O mais específico do jogo. Como estávamos ali a falar dos testes físicos, eu disse que as equipes, no geral, na minha concepção, fazem testes físicos demasiados, e depois aqueles testes não são repetidos ao longo do ano, principalmente no contexto brasileiro, onde temos jogo quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, é um calendário bem cheio, Por e o acaso teste também gostava de falar um bocado sobre essa realidade do futebol brasileiro. Como é que é uma carga de jogos eh, brutal, né? Para não dizer pior, que é uma coisa inimaginável quase na Europa, né? Eu gostava de saber como é que você, qual é que é, como é que se prepara, por exemplo, qual é que tu vês a diferença do futebol português, né? Para o brasileiro. claro, claro. Chegamos lá. Daqui a pouco chegamos lá. Mas em relação aos testes, as equipes acabam fazendo em demasia. Como eu te disse, no futebol brasileiro, não conseguimos, ah, na maioria das equipes, repetir os testes, porque os espaços temporais que temos, vamos preferir, obviamente, dar treino e dar treino específico, né, para os atletas.
E esses testes no início da época acaba perdendo um pouco de sentido. Perde tempo no início da época para fazer esses testes, não repete ao longo da época esse teste e acaba ficando um resultado vazio e no fim das contas não usa os resultados dos testes para nada. Então temos de ter atenção a isso. Separar um número de testes que seja representativos, de testes que sejam interessantes e que ao longo da época conseguimos repetir, né, mais duas vezes no meio da época e no final seria o ideal para estar vendo como o atleta se comporta nessa questão. Por Sim. exemplo, o teste de velocidade é um teste que eu não abro mão, gosto sempre de realizar ele e também gosto de fazer comparações, né? Será que a velocidade que o atleta atinge num teste de 40 metros de velocidade é a velocidade que ele consegue atingir no jogo também? Será que o jogo oportuniza isso para ele? Gosto de fazer essas questões, essas comparações. Depois, temos muitos testes ali da fisioterapia, não é? Testes de mobilidade, amplitude de movimento, né? E tem alguns testes que eu acho interessantes, são os testes de força. A força isométrica de adutores e de abdutores, são os testes que gosto sempre de colocar. E nas equipes que têm a possibilidade, o teste do isocinético. É um teste muito interessante de tá a ser realizado. Basicamente são esses. Mas a ideia do treino e com a tecnologia, estamos a caminhar para um momento onde o próprio treino acaba sendo teste, né? E o GPS também já permite isso. Ou seja o monitoramento ao vivo. Então, o exercício está acontecendo, estamos sempre de olho nas métricas do GPS e isso acaba sendo um teste também. Outro teste que a gente usa bastante é um teste que a gente chama de teste de prontidão neuromuscular. Então, é um teste que a gente faz basicamente todos os dias, menos no dia do jogo, que a gente tem uma plataforma de força, ou uma plataforma que mede a altura do salto, né? Consegue mensurar a medida do salto, a altura do salto, e a gente coloca os atletas para estar realizando os saltos todos os dias, né? Então o atleta vai lá e realiza 3 saltos, e isso permite saber o quão varia esse salto dele e dá ali uma ideia de quão cansado, né? O quão muscularmente esse atleta tá pronto. Por exemplo, é, geralmente depois de um treino mais forte, que fica ali no meio da semana, por exemplo, na quarta, no outro dia, a altura do salto do atleta ela tá ali um pouquinho mais abaixo, porque o treino do dia anterior foi muito desgastante, percebe? E aí chega mais para o final da semana, onde a gente tem dois treinos mais fortes, mas o treino, por exemplo, da sexta e do sábado, que são treinos mais leves, quando o atleta chega no sábado, o atleta, em tese, já está a saltar mais, porque os últimos dois treinos foram um pouco mais menos intensos, menos volumosos, e deixamos esses atletas aí frescos para a partida, né? Então a ideia desse teste de salto, que é um teste diário que a gente faz, é mais para ver, vamos dizer assim, o frescor do atleta. Hum. Voltando agora um bocadinho atrás da parte de falaste do GPS, como é que funciona as métricas do GPS? Ah, como é que, se é fiável, por exemplo, se eu olhar para o campo e olhar para o campo e olhar logo a seguir para os níveis, não é? Dos números que aparecem do sistema, achas que é fiável ou achas que muitas vezes pode haver aquela sensação que não está cansado, né? Mas olhas para os números e pode-se notar um cansaço. Não sei se me fiz entender. Enfim. É, o número, o número pelo número, eu costumo dizer que não serve para muita coisa. A gente precisa sempre dar um contexto pro número, não é? Para os números e para as métricas de GPS. Então, quando a gente olha para a métrica de GPS, a gente não vai olhar só para a métrica do GPS. A gente vai olhar, por exemplo, para o modelo de jogo do treinador, que para mim é o principal. Só vou te dar um exemplo. Ah, que até me ocorreu isso.
um atleta muito habilidoso, ele jogava na lateral esquerda, ele era muito habilidoso, muito bom, e muito rápido, e jogava aberto, e costumava fazer muitos sprints no jogo. E tinha uma capacidade de retorno, né, uma capacidade defensiva nas transições muito alta. Então as métricas dele geralmente eram muito mais altas do que a do grupo, de Ok. maneira geral. No entanto, numa determinada partida, tivemos alguns contratempos Uhum. na equipa e ele precisou jogar de médio, aquele cara que busca a bola entre os zagueiros, Sim. né, entre os defesas. Então, é uma função que, naquele jogo específico, supostamente, e foi o que de fato aconteceu, as métricas dele não foram altas. Como vocês dizem aqui em Portugal, ele estava jogado de seis, não é? Sim, sim. No Brasil, seis é o lateral, mas aqui para vocês é o médio. É. Você fica essa É, é curiosidade aí para os é o ouvintes. pivô do meio campo, deixa eu É, dizer assim. exatamente. Ele jogou nessa função. Ou seja, as métricas dele foi muito abaixo do que eu de costume. Então, se eu pego esse atleta e olho só para o número, o que que eu poderia concluir? Que no jogo passado ele performou muito alto, porque fez muitos sprints, atingiu de velocidade máxima, high speed running muito alto, muita metragem, né? Em intensidades muito altas. No entanto, se eu olhar só para o número e olhar para o jogo dele, no outro jogo, ele fez uma métrica muito mais baixa, mas, no entanto, tem muito a ver com o modelo de jogo e com a função que o treinador determinou para ele na partida. Então, acho que a primeira coisa é olhar para o jogo, entender o jogo e ver qual que é a função daquele atleta naquele jogo. E isso pode variar muito as métricas. E depois, temos que olhar todo o contexto. Então, todos os dias os atletas acabam por responder o que a gente chama de um questionário de bem-estar, né? Onde ele diz quantas horas ele dormiu, se a qualidade do sono foi boa. A gente também costuma verificar a hidratação do atleta, né? Pela urina. Alguns clubes a gente tem a termografia para estar avaliando como que está essa musculatura do atleta. Alguns clubes a gente tem a A possibilidade também de demografia, usar que queres dizer que a demografia faz uma ressonância? termografia. Não, Até, termografia é um ok, método. possível. Ok, Termografia é uma câmera infravermelha onde a gente consegue ver a temperatura muscular. ok. E quando está muito inflamado, geralmente a gente está em temperaturas muito altas, dá para a gente ter uma noção como está o estado muscular do atleta. Ok. E aí a gente tem dados bioquímicos também, alguns clubes a gente consegue usar, que tem essa possibilidade, não é? Então a gente olha para todos esses dados para estar fechando ali um diagnóstico, para dizer se o atleta está cansado ou não. Então não é só um número e a gente precisa ler o contexto. Então, o GPS é uma ferramenta muito útil, te dá números muito interessantes, mas é necessário ter o contexto, é necessário olhar para o jogo, é necessário olhar para o modelo de jogo, para a função específica, né? Posição e função específica do atleta, e também olhar para todas essas variáveis, né? Sono, alimentação, hidratação, a parte bioquímica, termografia, contra movement jump, que é um teste que a gente faz todos os dias, que eu já mencionei anteriormente. A gente precisa olhar para isso tudo para determinar se o atleta está cansado ou não. E como a gente vai preenchendo isso todo dia, tendo esses dados todo dia, a gente consegue ter um histórico bom do atleta e quando já tem ali alguma variaçãozinha, a gente já liga ali uma luz amarela ou dependendo do caso até uma luz vermelha para estar tentando gerir esse atleta. Depende também do nível do clube, né? Normalmente, para tratar desses dados, precisas da ajuda, se calhar, de um analista de dados, não? Porque a partir do momento que Ah, tratas tantos dados, tantas métricas, se calhar sozinho, para conseguires afunilar essa informação toda, né? Torna-se também complicado.
Os clubes de topo têm contado o Hum, analista de dados, sim, realmente, mas geralmente nos clubes, pelo menos nos clubes que eu passei, quem fazia essa função inclusive tem um amigo meu que faz essa função atualmente no Brasil, é o fisiologista. O fisiologista acaba sendo responsável por organizar todos esses dados, não é? ok. Mas nas E depois equipes apresentar a de. vocês. Sim, Já. sim, e depois apresento para a equipa técnica. Mas algumas equipes de topo já têm contado com analistas, né, de dados, porque eles acabam tendo uma facilidade maior para trabalhar com os dados, afinal, eles estudaram apenas para organizar, né, os dados e trabalhar com os dados, o que facilita bastante o trabalho do fisiologista, né? O trabalho do fisiologista ele não fica tão focado nessa parte braçal, digamos assim, de organizar dados, preencher planilhas, e fica mais disponível para ler os resultados e tomar decisões aí junto com o preparador físico e com o restante da equipa técnica. E até aqui, até vai ao encontro agora da próxima pergunta. No fim desses dados estarem tratados, nem selecionados, consegues depois ajustar da melhor forma, né, a tanta intensidade nos treinos, ou a forma como há de preparar o treino, entre aspas, né? Porque pronto, tens de sempre que falar com o treinador principal, né? De articular tudo, mas isso dá-te uma ajuda brutal, né? Para conseguir Sim, preparar. sim, sim, com certeza. É essencial a gente contar aí com um analista de dados, né, nas equipes que têm essa possibilidade, que facilita muito o trabalho. E depois, os processos de análise de dados dá muito trabalho. Depois do treino, o GPS ainda demora algum tempo, não é automático, não é em um segundo que os dados baixam, então tem que esperar os dados Quanto tempo mais ou menos? baixar, colocar os dados na nuvem, aí depois baixar os dados da nuvem, jogar para a planilha, analisar os dados, fazer os gráficos. Então, existe um trabalho ali pós-jogo e pós-treino, né? A maioria das pessoas não vê que é muito trabalhoso e demanda tempo. Mais ou menos 2 dias, não? Não, não. Esse tipo de trabalho, ele acontece diário. Ele acontece diário. Então, por exemplo, a gente treina, vamos um exemplo, a gente treinou hoje, a gente tem os dados do GPS do treino de hoje, a gente já tem o resultado do teste de prontidão neuromuscular do atleta, que a gente já lê antes do treino, a prontidão muscular. O questionário de bem-estar também é antes do treino. A gente já tem esses dados, né? A gente já tem uma reunião antes do treino para ver como que tá esses dados, porque as atletas respondem antes. E os dados de GPS, aí demora um pouquinho mais, porque elas treinam, a gente pega esses dados, baixa os dados, aí tem que fazer todo aquele processo, e aí umas 2, 3 horas depois do treino a gente já consegue organizar isso tudo e deixar uma informação mais clara e disponível para o staff técnico. Excelente. Eu tinha até a ideia que às vezes é preciso para aí um diazinho ou dois para ter tudo, para conseguir depois até dar o briefing aos jogadores, né? Naquela, quando fazem preparação, por exemplo, do próximo adversário ou assim. Mas assim até. Porque realmente dá muito trabalho fazer tabelas e selecionar o que é a Sim, informação mais importante. É um trabalho moroso, digamos sim, assim. muito desgastante. Que estratégias é que normalmente usas para prevenir lesões ou para reduzir a fadiga acumulada ao longo da temporada? Como é que estratégias costumas Ah, utilizar? olha, a gente utiliza aí de várias estratégias, né? E a principal estratégia é o monitoramento. Basicamente, tudo isso aí que a gente falou. Ficar sempre atento a esses testes diários, ao questionário de bem-estar, ao teste de salto, a termografia. Então, é isso que baliza a gente para ver se o atleta ele está com uma fadiga acumulada, né? E suscetível a uma lesão, ou se ele tá fresco, né? Para performar bem no jogo. No entanto, o que a gente pode pontuar nessa questão é o treino de força, não é? O treino de força ele acaba sendo aí uma ferramenta essencial para que
os atletas performem e continuem performando bem e mantenham esse desempenho ao longo da época. Então, a gente distribui ali microdoses, né, de treino de força ao longo da semana é essencial. E também nos métodos de recuperação, não é? Pós-jogo. Algumas equipes utilizam bastante banheiro de gelo, a gente costuma utilizar, apesar da ciência também não estar muito clara sobre esse tema, mas a gente utiliza esse método, a banheira de gelo, massagem, mas como eu costumo dizer, o melhor recovery é o sono e uma boa alimentação, né? Então, por isso que a gente sempre fica muito atento também ao sono do atleta e a alimentação, infelizmente, a gente não consegue controlar tanto, né? O atleta faz ali uma, duas refeições no clube, as outras três refeições do dia ele faz fora do clube, né? No dia do day off dele, da folga dele, ele faz todas as refeições fora do clube. Então já é uma vertente ali que a gente acaba não conseguindo controlar tanto. Já depende Mas da o autonomia da sono, jogadora ou do jogador, né? sim, exatamente. Mas o sono a gente ainda consegue controlar, né, de maneira subjetiva, né, do autorrelato do atleta. A gente consegue utilizar métodos de recuperações, né, como banheiro de gelo, massagem e outros métodos de recuperação e os treinos de força distribuído ao longo da semana e ajuda bastante a gente nessa gestão e nessa questão da prevenção de lesão. Podes, agora também tenho visto ultimamente os jogadores a utilizarem, parece-me uma espécie de uma bolsa que metem em cada uma das pernas. Não sei se aquilo é crioterapia ou se. Na verdade, eu sei do que tu está a Eu não sei dizer, bem o nome realmente daquilo, eu é. tenho visto muito disso e por isso é que estou-te a perguntar quais é que são os benefícios de usar isso, porque tenho visto, é o que agora quase toda a gente faz para a recuperação. Por exemplo, quando estou em casa, por Sim. exemplo. Na verdade, acho que tem dois modelos no mercado. Tem um modelo que ele faz compressão na tua perna, faz como se fosse uma massagem, não é? Ok? E tem os modelos que ele, além da massagem, ele resfria também, ao mesmo tempo. Ok. Então, temos essas duas possibilidades, pelo menos são as duas possibilidades que eu conheço. E tem muitos atletas utilizando. Não temos ainda uma ciência muito robusta sobre isso. Por um acaso, eu vou ser sincero, nunca li um artigo científico falando sobre esse tipo de método de recuperação, apesar de toda a gente tá a usar. Nós mesmos usamos, temos disponível no clube para as atletas usar, mas não consigo te falar da efetividade real em termos científicos desse método. Basicamente, para já é uma tendência, né? É uma tendência, exatamente. Como aí temos outras aí tendências, né, que sempre aí aparecem no futebol e vão embora É, rápido é, também. é, é os rituais, né? De vez em quando aparece um ritual que supostamente tem resultados, né? Mas depois vamos ver quase um efeito placebo, né? Exatamente. Ainda não temos uma ciência muito robusta, eu acredito, sobre esse tema, e pronto. Sim, porque foi porque Apesar esfria, de né? toda a gente estar usando, Não é, ah, porque esfria, em princípio, mal não há de fazer, né? sim, sim, Mas ainda não há nenhum artigo vá, que diga que efetivamente recupera mais rápido um jogador, né? exatamente. Ainda não temos essa informação tão clara. Não sei se queres voltar atrás, quando eu até te falei das diferenças de campeonato português para brasileiro. Não sei. Claro, claro, claro. Vamos lá. Ah, aqui Não na precisas, não Europa, precisas de elaborar muito, é só mesmo porque tenho mesmo curiosidade para saber, porque realmente o campeonato brasileiro é, pelo menos no masculino, o feminino não tenho tanto conhecimento, mas o masculino é exigente, são muitos jogos é, são muitos jogos, são muitas datas, e são muitas jogos viagens aí também. basicamente de 3 em 3 dias, são muitas viagens. A ciência também já está elucidando essa questão da viagem. Parece realmente que a viagem tem um efeito aí negativo na recuperação dos atletas. Para algumas equipes,
que, por exemplo, são do Nordeste, por exemplo, do Brasil, e percorrem distâncias maiores. Isso acaba sendo pior, né? Eles têm um cenário pior, porque eles percorrem maiores, muito mais quilômetros do que uma equipe do Rio de Janeiro e do São Paulo, por exemplo. Isso acaba prejudicando bastante a logística dos atletas. E aí, a logística, por exemplo, um jogo que começa às 21h30 na quarta-feira, no Brasil, os atletas, o jogo vai acabar aí 2 horas depois, 10h30, 10 e tal. Os atletas ainda vão jantar, vão tomar banho, vão se trocar, e aí vamos colocar a hipótese que eles vão sair meia-noite a meia-noite e meia do estádio ou do hotel, e ainda vão ter que percorrer uma grande distância. Isso para clubes que têm voos fretados. Existem clubes que não têm a possibilidade de ter voos fretados porque são caros. Uhum. Então, os atletas têm que dormir no hotel, e aí que já acaba não sendo muito confortável, né? Dormir fora de casa, a gente sempre sente que a qualidade do sono não é a mesma. Certo? Pegar o voo no dia seguinte, de manhã, para ir 2 ou 3 horas de voo, e da maioria das vezes tem que acordar cedo, então a noite de sono também não foi tão longa. E aí tu já perde um dia, sendo que tu já treina de 3 em 3 dias. Então esse é um cenário que acontece muito e foi um ponto muito importante que tu tocaste, a questão das viagens. Outra coisa que eu tenho percebido é que os departamentos de performance no Brasil eles são mais robustos. A gente tenta contar com bastante tecnologia, tem equipes que têm uma tecnologia bem avançada, basicamente todas do Brasileirão, né, da Série A do Brasileirão, Sim. conta com um departamento bem completo, porque essa questão da carga de treino, ela é muito sensível e temos que olhar para muitos dados para tentar chegar ali a uma conclusão se temos que gerir o atleta ou não, vai jogar mais minutos ou menos minutos. Então, acaba sendo uma questão bem preponderante nessa questão. Outra coisa é que temos grupos, né, plantéis de jogadores maior. Então, geralmente tem 30, 32 atletas, geralmente nos plantéis, o que aqui é normal ter 24, né? 24, Sim, 25 24, atletas, 25. Sim. no máximo aí 26, nunca vi passar muito disso. No Brasil já temos 30, 32 atletas, 35 também já se vê plantéis de E, 35 e às vezes não atletas. chega. E às vezes não E às chega. vezes, exatamente, às vezes não chega. E aí isso tem uma repercussão para o treino, né? Geralmente aqui na Europa, o que que se usa? Se usa o que a gente chama de G1, ou seja, o grupo 1, foi o grupo que fez uma maior minutagem no jogo, e o grupo 2, que fez pouca minutagem no jogo. No Brasil, para termos de treino, geralmente a gente divide em três. A gente divide no grupo um, que é o grupo que teve uma minutagem grande no jogo. O G2 teve uma minutagem pequena e o G3, que foi quem não jogou, ou seja, nem foi para o jogo. E Sim. isso ali nos treinos compensatórios, né? Tem que se fazer ali um esforço, tem que se ter vai ter um staff maior para dar conta de dar treino para esses atletas, não é? Porque os atletas que não jogaram, que não têm uma minutagem de jogo alto, precisam de um estímulo para estar compensando essa falta de minutagem e quando o treinador precisar desses atletas, eles estarem ali minimamente prontos para a partida. Como é que tu vês também a diferença no clima também, na preparação física dos jogadores? Bom, bom. Esqueci de tocar nesse ponto interessantíssimo e muito, muito, muito importante que faz muita diferença para gente. Por exemplo, só te dar um exemplo, é muito possível tu jogar uma partida no Rio de Janeiro, por exemplo, no Maracanã, a 32 graus, no domingo, a 4 da tarde, 32, 35 graus. No entanto, na quarta-feira, tu vai descer lá no sul e tá 10 graus para jogar. Sim. E depois do sul, você vai lá para o Nordeste
jogar novamente a 35, 38 graus no próximo domingo. Então, essa variação de temperatura é muito complicada também, prejudica bastante. Sem falar nas questões de umidade também, Hum. né? Tem lugar que é um pouco mais úmido, tem um lugar que é, que é uma umidade mais baixa. O atleta não está tão acostumado a performar naquele ambiente, e essas transições muito bruscas de temperatura acabam influenciando na performance do atleta, até na saúde. Por vezes, o atleta que já está com um acúmulo de carga alto, já está ali com uma creatina quinase alta, já está apresentando sinal de fadiga, tem essa mudança muito brusca de temperatura, por ele estar com o sistema imune mais baixo, é suscetível a pegar gripes, resfriados, o que atrapalha também bastante o nosso processo. Também por isso é que se fala muito no Brasil, não dá para ter aquele futebol intenso, como se calhar podemos ver na Europa, muito derivado também do clima, porque realmente mais umidade, calor. Sim, E claro, exatamente. carga de jogos também, que é brutal. Viagens, por exemplo, o jogo Fortaleza contra, sei lá, o Internacional de Porto Alegre. É uma viagem louca, quase, né? Portanto, vamos a ver, né? Vamos a ver, tudo isto condiciona a performance. É impossível. Queremos que no Brasil haja um futebol intenso, sei lá, como uma Premier League ou aqui na Alemanha uma Bundesliga, né? Quando realmente as especificidades do clima da competição em si, né? Atrapalham essa performance. Portanto, é quase impossível, né? Diria eu. Não Sim, sei. sim, sim. É muito por aí. É muito por aí, Joel. É, todos esses fatores, né, que a gente vem discutindo ao longo do podcast tem impacto aí direto na performance dos atletas e prejudica a qualidade do jogo, né? E tem uma outra questão também que no Brasil, e isso aí não sei o porquê, mas é o relvado também, né? A gente não tem relvados tão uniformes, então a gente tem ali um relvado, por exemplo, sintético no Rio de Janeiro ali, que é no Newton Santos, que é um bom E relvado. A também gente tem um no Palmeiras, né? relvado Ou do no Palmeiras é Palmeiras, híbrido, acho eu. é É híbrido. O do meio, meio, Botafogo meio. também é híbrido, né? Tem ali que tem uma boa qualidade, mas depois já chega ali ao Nordeste, já não tem uma qualidade tão boa. Quando vais ao Sul, tem o estádio do Internacional, que tem um relvado muito bom, mas quando vai jogar o Grêmio, o relvado já não é grande coisa. Então, essas questões também prejudicam bastante a performance do jogo, né, Também é do difícil. espetáculo. Também é difícil a manutenção de um relevado quando jogas um ano inteiro, praticamente 3 em 3 dias, né? Também é difícil. É, Não isso, sei se também tens. Diz. não, isso tudo vai somando e acaba. Quem perde é o espetáculo, né? O espetáculo acaba perdendo com essa soma de todos esses fatores. Ah, Ia-te fazer agora também uma questão. Eu não sei se tens conhecimento, mas, por exemplo, a altitude. Por exemplo, se falamos num jogo, por exemplo, na Bolívia, né, que é o mais famoso, né, jogar a 4.000 metros de altitude, penso eu. Qual é que é o impacto também? É a falta de oxigênio? Qual é o impacto dessa Ah, altitude no jogador de futebol quando joga isso lá? tem, isso tem acontecido muito pouco é, atualmente no Brasil. Na Libertadores acontece, não é? Hum, Mas não acontece com uma frequência muito alta. São poucas equipas ali que jogam na altitude. Mas, por um acaso, o Botafogo acabou de ser desclassificado pela LDU hum. e jogou um jogo na altitude. Eu assisti esse jogo e nitidamente a equipa sentiu, não é? Não tá tão habituado a esse, a esse Mas ambiente, é né? tal falta de Onde tem oxigênio? uma disponibilidade menor, né? Digamos assim, a grosso modo, de oxigênio, por causa da pressão. E os atletas que não estão acostumados a esse ambiente acabam sofrendo.
Não, não há hipótese. Não tem muito o que fazer para contornar essa situação, a não ser chegar 15 dias antes, o que é impossível, Fazer um estágio, né? e, é, e se adaptar ao clima, ou não há hipótese. Para essas questões de altitude, não há muito o que se fazer. Eu fiquei sempre com isto É, na cabeça porque eu vou ver um vídeo do Hulk. Lá o Atlético Mineiro foi lá jogar à Bolívia e o Hulk perdeu 7 quilos após um jogo. Eu fiquei pasmado a olhar para aquilo. sim, sim, sim. Tem alguns atletas que acabam tendo uma perda muito grande no jogo, né? Por causa do desgaste, a temperatura também ajuda muito nisso. E se calhar também a quantidade de água no corpo, né? Mas se calhar os Sim, jogadores tenham um nível de água se calhar superior, também têm tendência a perdê-la mais, né? exatamente. Ah, então, última pergunta. O que é que te vês a fazer no futuro? Qual é que são os teus objetivos para o futuro? Ah, eu me vejo como preparador físico. Tenho muito sonho de entregar uma equipa técnica, né? Então, dar match, né, com um treinador e seguir a minha carreira como preparador físico ligado a, a um treinador, porque eu acho que facilita muito essa questão da comunicação, não é? Sim. Entender o modelo de jogo do treinador, o treinador entender a importância dos aspectos físicos do jogo, para que ele consiga implementar a ideia de jogo dele. Então, no futuro, eu me vejo entregando uma equipa técnica aí de um grande clube no Brasil, ou em Portugal, ou em qualquer outro lugar do mundo que seja. Mas veste mais no futebol feminino ou no futebol masculino? Ou estás Ah, às duas opções? tô aberto para opções, não tenho muito entraves quanto a isso. Tô aberto às opções. Olha, obrigadíssimo por esta conversa. Isto foi uma aula brutal, pelo menos eu falo por mim, né? Foi uma aula brutal e espero quem nos ouça, que ache o mesmo. É interessantíssima a conversa que tivemos aqui hoje e agradecer-te por isso. Para mim foi espetacular. Olha, Joel, eu que agradeço aí ao convite. Foi um prazer aí estar falando um pouco de futebol com você, né, e com todos os nossos ouvintes aí. E se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer alguma questão, meu Instagram é Felipe Soldado. É só me seguir lá, mandar uma mensagem. A gente troca aí uma ideia sobre futebol e alguma outra dúvida que tenha ficado, a gente possa conversar um pouco mais de detalhes sobre isso. Tá bom, Joel? Obrigado aí pela oportunidade. Deixe também o link da tua página também na legenda, na descrição, para quem quiser contactar-te, está disponível. Ok. Felipe Soldado, muito simples, não tem nem como esquecer. Olha, obrigadíssimo então. Obrigado, um abraço. E vocês, malta, sigam-nos nas nossas redes sociais e até o próximo episódio.